Capítulo 2º. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 10. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos será convocado, com prioridade, sobre os novos concursados, para assumir cargo ou emprego, na carreira. Inciso 5º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei federal específica. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A revisão geral de remuneração dos servidores públicos far-se-á, sempre na mesma data. Inciso 11. A lei fixará o limite máximo, entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie pelo prefeito. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior, e no parágrafo 1º do artigo 11, desta lei orgânica. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 15. Os vencimentos dos serviços públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõe os incisos 11 e 12 deste artigo, bem como os artigos 151, 2º, 153, parágrafo 2º, e da Constituição Federal. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de um cargo de professor com outro técnico científico. Alínea C. A de 2 cargos ou empregos privados de profissionais da área de saúde, com profissão regulamentada. Inciso 17. A proibição de anular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, procedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
Inciso 19. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiarias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alienação serão contratados, mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. É assegurado ao servidor público titular de cargo efetivo, de forma compulsória sua investidura no cargo, sua vinculação ao regime próprio de previdência social do município, o qual será instituído e disciplinado em lei complementar. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo nela constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de serviços públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º deste artigo implicará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativas importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário público na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, são os estabelecidos em lei federal. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Artigo 10. É vedada no âmbito do Poder Executivo, abrangendo os órgãos da administração direta e indireta. Inciso 1º. A contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneos, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, ou por afinidade, em linha reta até o 3º grau, ou em linha colateral até o 2º grau, do prefeito, vice-prefeito, secretários, chefes de gabinete, superintendentes, procuradores, coordenadores técnicos, coordenadores regionais de atendimento ao cidadão e diretores, todos do Poder Executivo Municipal. Inciso 2º. A nomeação ou designação para cargos de provimento em comissão ou função gratificada, de cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, ou por afinidade, em linha reta até o 3º grau, ou em linha colateral até o 2º grau, do prefeito, vice-prefeito, secretários, chefes de gabinete, superintendentes, procuradores, coordenadores técnicos, coordenadores regionais de atendimento ao cidadão e diretores, todos do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Ficam excepcionadas, na hipótese do inciso I do caput, as contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que precedidas de regular processo seletivo, em cumprimento de preceito legal. Parágrafo 2º.
Ficam excepcionadas, na hipótese do inciso 2º do caput, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo ou emprego público efetivos do Poder Executivo Municipal, admitidos por concurso público, ou regular processo seletivo, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta, e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, além da qualificação profissional de servidor, vedada, em qualquer caso, a subordinação direta com a pessoa determinante da incompatibilidade. Artigo 10b é vedada no âmbito do Poder Legislativo. Inciso 1º. A contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneos, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, ou por afinidade, em linha reta até o 3º grau, ou em linha reta colateral até o 2º grau, dos vereadores, secretários, procurador, chefe de gabinete e diretores, todos do Poder Legislativo Municipal. Inciso 2º. A nomeação ou designação para cargos de provimentos em comissão ou função gratificada, de cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneos, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, ou por afinidade, em linha reta até o 3º grau, ou em linha colateral até o 2º grau, dos vereadores, secretários, procurador, chefe de gabinete e diretores, todos do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 1º. Ficam excepcionadas, na hipótese do inciso I do caput, as contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que precedidas de regular processo seletivo em cumprimento de preceito legal. Parágrafo 2º. Ficam excepcionadas, na hipótese do inciso 2º do caput, as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargo ou emprego público efetivos do Poder Legislativo Municipal, admitidos por concurso público, ou regular processo seletivo, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, ou a compatibilidade da atividade que lhe seja afeta, e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, além da qualificação profissional do servidor, vedada, em qualquer caso, a subordinação direta com a pessoa determinante da incompatibilidade. Artigo 10c. No âmbito de cada poder, deverá ser observado quanto ao preenchimento dos cargos, empregos e funções. Parágrafo 1º. O nomeado, designado ou contratado, antes da posse ou admissão, declarará por escrito não ter relação familiar, ou de parentesco que importe prática vedada pela Lei Orgânica do Município de Itajaí. Parágrafo 2º. A não observância no disposto nos artigos 10 alínea A e 10 alínea B, implicará a nulidade do ato, e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Artigo 10d. É dever do município consolidar e promover a cultura do controle social e prestação de contas, por meio da implantação da transparência pública, como valor organizacional da administração municipal e aprimoramento do modelo de governança com resultados, efeitos e impactos para a sociedade, garantindo-se. Inciso 1º. A consolidação das práticas de governança e gestão, com a participação efetiva da sociedade. Inciso 2º. A promoção da gestão democrática, eficiente e corporativa, primando pela inovação e pelo combate à burocracia, como forma de melhorar a qualidade dos serviços e políticas públicas. Inciso 3º. O acesso à informação da administração municipal direta e indireta. Inciso 4º. O fomento permanente à participação social, como parte indispensável no controle dos gastos públicos e colaborativa com a gestão pública. Inciso 5º. A prevenção e o combate à corrupção, com o aperfeiçoamento e fortalecimento dos mecanismos sociais inerentes. Inciso 6º. O direito ao acesso e efetivo acompanhamento da gestão da administração pública, como forma de consolidação da cidadania.